Como representar as substâncias orgânicas? Você com certeza já deve ter se deparado, né, com alguns livros didáticos ou com alguns artigos de caráter científico, de divulgação científica, onde aparecem ali inúmeros compostos de natureza orgânica, né? E existem algumas formas de representar essas substâncias. Então, a gente apresenta aqui, por exemplo, 3 compostos: a cortisona, o transcinamaldeído e a brasileína. E você observa que são compostos estruturalmente, uns bem complexos e outros não, mas tem uma representação própria, tá? Que a gente vai já tratar dela, tá? A fórmula de linha, tá? Mas a priori você observa isso, né? Que eu posso representar por diversas fórmulas, né? Tipos de representação. E a gente estabelece inicialmente isso, né? Que o hidrogênio e o flúor é monovalente, que o oxigênio é divalente, então ele é capaz de formar 2 ligações, o nitrogênio é trivalente, e o carbono, da família 4A da tabela periódica, é tetravalente, tá? Então a gente apresenta essas valências, então cuidado para não estar representando aí nitrogênio com 5 ligações, carbono com 5 ligações, tá? Respeita essa valência dos átomos, ok? Então, sabendo disso, então observa. Uma forma de representar um composto orgânico é a estrutura de Lewis. Você observa que a estrutura do C8H18 é um alcano, é o octano, ok? E a gente está aqui por fórmula de Lewis, ou fórmula de pontos, onde a gente representa aqui o compartilhamento de pares de elétrons, tá? Levando em consideração aí a regra do octeto. Então, isso a gente vai ver um pouco mais acerca dessas teorias que envolvem a ligação química, mas a priori essa estrutura que envolve somente os elementos aqui, os átomos e pontos, é a estrutura de Lewis, tá? Quando eu substituo esses pontos, esses pares de elétrons compartilhados por traço, a gente vai chamar esta nova representação de fórmula de traço, ou estrutura de Kekulé. Tá? Então, tanto essa primeira de Lewis quanto essa segunda estrutura de Kekulé, você vê amplamente aí, representada nos livros didáticos do ensino médio. Okay? Outra que também acredito que é do conhecimento de vocês é a fórmula condensada. Né? Fórmula condensada, você omite aí os traços, né? Então aqui você enxerga essa porção como CH3, essa como CH2, 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 CH3 terminal de uma forma condensada, omitindo os traços. Tá? Essa também acredito que não tenha nenhuma estranheza por parte de vocês, meus caros alunos. A fórmula de linha, a representação de linha, ela é atualmente a mais utilizada na escrita de artigos científicos. E é a que nós vamos mais utilizar no nosso curso. É uma fórmula na qual você omite os hidrogênios e coloca a cadeia carbônica em forma de zigue-zague, né? Quando se trata de alcanos, né? As cadeias carbônicas em forma de zigue-zague. E você me pergunta, professor, onde é que estão os hidrogênios? Os hidrogênios eles são omitidos na fórmula de linha. Né? Na fórmula de linha, cada vértice aqui representado, eu estou demonstrando aqui, ó, vou mostrar a vocês, você tem aqui esse vértice, esse vértice, esse vértice, esse e esse, são átomos de carbono. Então, a cadeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Tá? E aí os hidrogênios são omitidos, tá? Ô, professor, e quantos hidrogênios tem nessa molécula? Bom, são 18. Então você observa, se aqui tem um carbono, ele tem uma ligação já formada, eu preciso de mais 3 hidrogênios. Se aqui eu tenho um carbono com 2 ligações formadas, eu preciso de mais 2 hidrogênios. Se aqui eu tenho 2 ligações formadas, eu preciso de 2 hidrogênios. Aqui eu preciso de mais 2. 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 E aqui eu preciso de mais 2, e de mais 3, né? Você pode se perguntar, professor, por que eu preciso de mais 2, preciso de mais 3? Porque eu parto do princípio que o carbono é tetravalente e aí eu preciso de 4 ligações formadas nele, tá ok? Então aqui se você contar, ó, 3 com 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 18, C8H18, ok? Então a fórmula de linha, para alguns são bem conhecidas, para outros não. E a gente vai caminhando aqui com a nossa exploração. Bom, você observa aqui alguns outros exemplos, aqui para o ciclo hexano, onde eu coloco ele em forma de linha,
e em estrutura de traço. O 2-buteno em fórmula de linha e em fórmula de traço. O 2-pentino em fórmula de linha e em fórmula de traço. E o 1-butino em fórmula de linha e em fórmula de traço. Eu queria chamar a atenção aqui para o fato, bem interessante, talvez alguns de vocês nunca se atentaram a isso, tá? Isso é importante mencionar. Em moléculas cujo carbono assume a geometria linear, a gente não pode deixar essa cadeia em zigue-zague, tá? Por isso que na fórmula de linha a gente tem aqui, ó, um carbono, o outro carbono é esse, ó, e o outro é esse, e o outro é esse, e o outro é esse. Você observa que esses dois carbonos aqui assinalados da tripla ligação, na fórmula de linha eles devem obedecer à sua geometria, então eles são colocados na sua geometria linear, então ele não é colocado em zigue-zague, ok? Da mesma forma, no 1-butino, você tem aqui, ó, um carbono, 2 carbonos, ó, o terceiro carbono aqui e o quarto carbono é aqui, ok? Então esse quarto carbono aqui, depois só tem um hidrogênio, só que esse hidrogênio aqui ele é omitido porque essa fórmula é a fórmula de linha, tá ok? Então a geometria colocada na C-tripla-C é uma geometria linear e assim para todos os grupos que possuem essa geometria. Ok? Chamando a atenção para vocês, porque observa no exemplo anterior nós tínhamos o octano com cadeia em zigue-zague. Temos aqui um exemplo de um alceno, onde também a cadeia é em zigue-zague. Mas no alcino, os carbonos da tripla não são colocados em zigue-zague, são colocados de forma linear. Ok? Aqui, mais alguns exemplos. Aqui, fórmulas de linha e fórmulas de traço. Você lembra aqui, ó, C-H, um grupo característico do aldeído, e você observa que na fórmula de linha, o aldeído terminal, o hidrogênio do aldeído aqui, ó, o hidrogênio terminal, ele não aparece, tá bom? Então vocês já devem ter visto no ensino médio, quando se fala em aldeído, fórmulas que terminam lá com C, H e o O, não é assim? Tá bom? Outra forma de representar é C-O-H aqui com o grupo do aldeído. Tá? Mas na linha, o hidrogênio aqui ele é omitido, ok? A gente chama atenção para isso. Um álcool, um hidroxila aqui, ó, de um álcool, tá bom? Então aí sim, o hidrogênio aparece, porque é característico do grupo funcional hidroxila, tá bom? Então não é omitido o hidrogênio somente no hidrogênio do aldeído, tá bom? Mas no álcool, nas aminas, seja ela primária ou secundária, os hidrogênios devem aparecer na fórmula de linha, tá? E caso você tenha alguma dificuldade com a fórmula de linha, você pode tranquilamente trabalhar com a fórmula de traço sem nenhum problema. Aqui os dois exemplos, onde eu mostro um ácido carboxílico, Então você observa claramente aqui a função do ácido carboxílico, aqui C-OH, o grupo carboxilato, e aquele de uma forma mais condensada, CO2H. Todos estes dois compostos são ácidos carboxílicos. Você observa que não tem problema com hidrogênio, ele tem que aparecer na estrutura de linha, tá bom? Observamos aqui a cadeia aqui em zigue-zague, com duplas, não tem problema, tá ok? Então, eu creio que a maior dificuldade da fórmula de linha é realmente contar os hidrogênios, tá? Então, você precisa ter uma grande atenção na contagem dos hidrogênios, já que estes são omitidos, levando sempre em consideração que o carbono é tetravalente, o oxigênio é divalente, e o nitrogênio é trivalente, ok? Aqui, mais dois exemplos. Você observa a molécula aqui do safrol e a sua fórmula em traço, tá bom? Então, observa que aqui, nesse carbono, se ele forma duas ligações com esse carbono, está faltando dois hidrogênios. Estes são colocados aqui, na fórmula de traço, tá bem? E no mais, sistema aqui aromático, não tem problema, com duplas alternadas. E vai completando os hidrogênios com hidrogênios de modo aos carbonos adquirirem aí as 4 ligações ao seu redor. Bom, fazer um exercício aqui rapidinho com vocês. Qual seria a fórmula estrutural do enalapril e do atenolol? Dois fármacos antihipertensivos. Vamos aqui dar uma observação aqui no número de carbonos inicialmente. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21. Nós temos 21 carbonos. Ok? Então, guarda aí, tá? Carbono 21. Agora vamos para o hidrogênio. Tá? Vamos para o hidrogênio. Quantos hidrogênios será que tem essa molécula? Então, ó, aqui você tem que observar. Se esse carbono já forma 3 ligações, falta um hidrogênio. Você aqui tem 3 ligações, ó. 1, 2, 3. Então está faltando um hidrogênio. Aqui falta um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio. Esse carbono aqui tem quantas ligações? 1, 2, 3, 4. Então não precisa colocar hidrogênio aqui. Tá bom? E assim você vai sucessivamente. Ó, aqui, esse carbono forma quantas ligações? 2. Então falta 2 hidrogênios. Aqui tem 2 ligações? Falta 2 hidrogênios. Esse carbono aqui tem quantas ligações? 3. Então falta 1 hidrogênio. Esse aqui tem quantas ligações? 1, 2, 3, 4. Então se tem 4, carbono é tetravalente, não mexe aqui. Aqui o carbono está fazendo 2 ligações, está faltando 2 hidrogênios. Aqui o carbono está fazendo uma ligação com esse carbono, então está faltando 3 hidrogênios. Aqui é o átomo de nitrogênio. Aqui o carbono está fazendo quantas ligações? 1, 2, 3, então está faltando 1. Aqui está faltando quantos? Tem uma ligação, está faltando 3, está vendo? Esse carbono já tem as 4 ligações. Este aqui tem 3 ligações, falta 1. Este aqui tem 2, falta 2. 2 falta 2. 2 falta 2. 3 falta 1. Aqui não tem problema, já faz essas 4 ligações. Então a gente já tem quantos hidrogênios aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27, mas esse aqui, 28. 28 mais esse aqui, 29. Então, creio eu que a gente tem aqui 29 hidrogênios. Tá? Depois de carbono e hidrogênio, a gente vai seguir a regra, tá? Alfabética, tá, gente? Quem vem primeiro aqui na fórmula é o oxigênio ou o nitrogênio? Então, CH vem o N, né? N primeiro. Então, não vem o O. Se colocar o O, você já está vendo a fórmula errada, tá bom? Então, N tem quantos? Tem 1. E oxigênio, você tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem 5 oxigênios. Então, você tem a fórmula C1, C21, H29, NO5. Essa é a fórmula do enalapril. Vamos ver aqui se seria um gabarito? Olha aí, que maravilha, acertamos. Então, o segredo é trabalhar com calma. Se por acaso você não quer contar da forma que eu fiz, então abre essa fórmula como forma de traços. Não tem problema, dá um pouquinho mais de tempo, mas não tem problema, tá? Importante é ter paciência para a contagem desses átomos, tá ok? Então, o atenolol, se você fizer o mesmo sistema aqui, você vai encontrar C14H22N2A3. Eu peço que vocês façam ela para poder tirar suas dúvidas, caso elas permaneçam, ok? Bom, uma breve revisão das funções orgânicas. Então, pessoal, a ideia é o seguinte. Vocês têm que fazer uma breve revisão. Eu sei que tem colegas de vocês que já sabem, tá? Outros nem tanto. Então, a ideia é o seguinte. Que em sala de aula eu vou somente passar por algumas das funções, mas é importante que você conheça. Então, por exemplo, os alcanos, né? Alcenos e alcinos, né? Os hidrocarbonetos saturados e insaturados, o éter, função álcool, a função tioéter, a função éster, né? Olha a diferença do éter aqui em cima para o éster, né? O éster é carbonilado, tem essa C dupla O aqui, né? Amina, que é diferente de amida, tá bom? Cetona, comparado com enona. Enona talvez seja um pouco novidade para vocês, tem muitos alunos que chamam isso aqui de cetona com alceno. Não, cetona com alceno não. Quando você tem uma carbonila conjugada com C dupla C, a gente chama essa função orgânica de enona, tá ok? Então você tem a enona, você tem a cetona. E aqui você tem o aldeído. Olha de novo o aldeído na fórmula de linha. Lembram? Cadê o hidrogênio, gente? Do aldeído aqui. Na fórmula de linha, o aldeído ele é omitido, tá ok? Aqui, ó, fenol comparado a álcool. Tem muitos alunos que chamam isso aqui de álcool. Não. Álcool é quando a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Quando essa hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático, a gente não chama de álcool, a gente chama de fenol, tá ok, pessoal? Então, inúmeras são as funções, essas são as principais, eu peço que vocês, aos poucos, vão ir revisando. A quem já domina, ótimo, porque a gente vai usar bastante isso durante o curso, tá ok? E assim como a nomenclatura, né? A nomenclatura e o PAC, que acredito que vocês devem
já ter exaustivamente visto isso no ensino médio, que a gente vai apenas abordar de uma forma mais passageira durante o nosso curso, tá ok? Eu deixo com vocês a missão. Então vamos praticar aqui, para a gente encerrar esse papo de hoje, né? Voltando aqui ao enalapril e ao atenolol. E a questão é essa. Quais são as principais funções orgânicas presentes nesses dois compostos? Então, se você já domina, ótimo. Se não, ó, tem uma função aqui bem interessante, C-OH, né? Que é a função de ácido carboxílico, né? Tá vendo? Aqui eu tenho um C-O. Ó, esse C-O de um lado tem carbono e do outro tem carbono. Pronto. C-O carbonila entre carbonos a gente chama de cetona. Então aqui eu tenho um ácido carboxílico, né? Vou botar aqui, estou tentando escrever, estou me adaptando ainda. É um ácido carboxílico. E aqui eu tenho uma cetona. Ok? Aqui tem uma cetona. Observa aqui, eu tenho um nitrogênio. Então, NH, nitrogênio aqui é bem clássico, tá, gente? Ou pode ser amina ou pode ser amida. Só que as amidas são carboniladas. Eu vou comparar com a atenolol, lá do outro lado. Ó. O N está aqui. E esse N está ligado a um carbono de C-O. Aqui eu não tenho uma amina. Aqui eu tenho uma amida. Eu tenho uma amida. Amida, tá vendo? Já aqui no outro lado do atenolol tem nitrogênio que não tem carbono ligado à dupla. Nitrogênio com carbono ligado à dupla. Nitrogênio, carbono, nitrogênio, carbono. Aqui não. Aqui eu tenho a mina. Amina. Tá ok? Aqui eu tenho a mina. Então aqui você tem a mina também, tá vendo? Tem uma mina. Aqui eu tenho C-O ligado a O. Olha só que legal. C-O ligado a O e depois carbono. Isso aqui, classicamente, é a função éster, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre essa função, né? Isso aqui, essa função é a éster. Éster. Tá bom? Essa é a função éster. C-O carbono, éster. Diferente dessa. Carbono O e carbono, como se fosse um heteroátomo no meio da cadeia. Aqui eu tenho uma função éster. Eu tenho uma função éter. Então, olha só que coisa. Moléculas altamente polifuncionalizadas, né? Eu tenho aqui éter. E aqui, uma hidroxila. Aí vem a pergunta. A hidroxila, ela está ligada ao quê? A um carbono saturado. Não é aromático, né? Se é um carbono ligado, é um carbono saturado, então aqui é uma hidroxila de função álcool. Olha só que legal. Álcool. Né? Diferente se eu colocasse aqui, ó. OH. Se eu colocasse um H aqui, o hidroxila ligado ao aromático não é álcool. Seria o que aqui? Fenol. Ok, pessoal? Pronto. Então é assim que a gente trabalha na identificação das funções orgânicas, analisando esses grupos funcionais principais, e com certeza você já domina esse assunto. Se não, faça uma revisão. É um pedido do seu professor, por favor, tá? Aqui tem outras duas substâncias, o transcinamaldeído e aqui um esteroide. E aí eu peço para que você também possa identificar algumas funções interessantes aqui. O transcinamaldeído não precisa nem falar nada, né? Porque só o nome dele já diz, ó, cinamaldeído. Então com certeza que esse C-O aqui é de aldeído. Professor, mas cadê aquele hidrogênio do aldeído? Em forma de linha ele fica omitido, mas aí você pode desenhar ele aqui, ó. Tá ok? Tem um aldeído. E aqui, se você olhar, tem algumas funções interessantes. Eu vou deixar marcado aqui. Você me diz aí depois, tá, em sala de aula, quais são essas funções. Essa aqui é interessante. Essa aqui é interessante. Essa aqui é interessante. Essa aqui é interessante. Tá bom. Aqui também. E você pode me informar depois, através dos nossos fóruns de dúvidas. Você pode me acessar. Mas eu espero que vocês tenham gostado desta aula curta, né? E reitero mais uma vez, que vocês façam uma revisão sobre algumas funções orgânicas, a você que ainda não se lembra, tá ok? Então eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa primeira aula, a nossa aula light, né? Conversamos um pouquinho sobre as principais representações de compostos orgânicos, fórmula de linha, condensada, traço, né? E eu espero que a gente possa caminhar bem durante as nossas próximas aulas. Um grande abraço a todos. Fiquem agora com um quiz, né, nessa semana para a resolução de algumas questões. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.